Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós temos uma convidada especial, a professora Natália Soares. A professora Natália Soares é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, licenciada em Filosofia pelo Centro Universitário Fluminense, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e foi presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e também atuou no Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo no município. Tem atuação como assistente social na área de assistência com pessoas de deficiência e também no Centro de Referência de Assistência Social. É professora de Filosofia da rede estadual. Vamos então aguardar a Natália. E assim que ela entrar, a gente convida a Natália para poder. Aqui ela entrou. Eu estou com a professora Natália, a quem fiz uma breve apresentação. Olá, Carlão. Olá, Natália. Boa noite. Bem-vinda aqui Boa noite. ao nosso, à nossa live aqui. Além do currículo Lattes, eu fiz uma breve apresentação enquanto eu te aguardava, né? Fiz uma descrição breve do seu currículo para nossos colegas que estão nos ouvindo, né? E eu faço sempre a primeira pergunta, Natália, para as pessoas com quem eu converso, para falar brevemente sobre a trajetória acadêmica, desde a formação elementar até a universidade, a importância dessa formação, se foi na universidade pública, se foi na escola pública. A gente precisa falar um pouquinho desse tema, principalmente no momento em que toda a questão pública tem sido colocada em xeque, embora se não tivéssemos o serviço público atuando em vários níveis, como na saúde pública, na própria ciência, o Brasil estaria num patamar realmente muito abaixo do que nós nos encontramos. Então, boa noite, Natália, com a palavra você agora. Boa noite, Carlão, meu mestre, né? Aprendo muito com o Carlão também. Boa noite a todos que nos assistem. Eu digo que as três universidades públicas, esse debate é muito importante, né? Construíram a minha formação, não só enquanto profissional, pesquisadora, mas também enquanto ser humano. Eu passei pelas três instituições federais que tem em campus, né? O IFE, a UENF e a UF. Então, essas três instituições me formaram enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto militante. A formação fundamental, eu fiz parte dela no colégio estadual, que eu considero assim a melhor época da vida, porque a escola estadual ela é muito plural, né, entre os alunos. Eu vinha de uma escola particular de bairro, bem pequena, e aí a gente tinha muitas diferenciações entre os alunos mesmo, e isso era perceptível. E depois eu fui para a escola estadual. E aí na escola estadual, aquele mundo todo, né, bem plural, as diversas ofertas, professores excelentes que trabalhavam na escola estadual. Aprendi muito e foi essa escola estadual, né, chamada Silvio Bastos Tavares, eu estudei no Silvio, que me formou e possibilitou que eu ingressasse então no IFE, no ensino médio. Então eu fiz o ensino médio no IFE. Foi uma época muito importante, onde eu descobri o apreço dos professores pela ciência e laboratórios, a estrutura dessa escola, né, é muito importante. E você vê uma escola que tem diversos recursos e que todas as escolas também deveriam ter, né, a nível médio e a nível fundamental. E depois eu passo para a UF, para Serviço Social, que é um curso que aí eu me encontro enquanto formação política e profissional, né, que é o curso de Serviço Social, que vai me possibilitar olhares com o público de campus, pesquisa em extensão, iniciação científica, monitoria. Então, tudo isso eu vou viver no universo da UF. Depois faço mestrado na UENF, em Políticas Sociais, né? E agora estou no doutorado também em Políticas Sociais.
Nesse meio tempo aí do mestrado, eu também fiz uma outra formação em filosofia, por complementação pedagógica, e hoje sou professora da rede pública estadual do Colégio Francisco de Sales, professora de filosofia. Você sabe que quando se pensou a UENF, uma das coisas que estavam na proposta original é que a UENF teria uma escola de aplicação, né? Esse era inclusive um sonho muito pessoal, né? Porque eu sou de uma época onde a escola pública ainda era uma referência muito forte na formação do jovem, né? Por exemplo, o Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, para se estudar no liceu, lá na década de 60, 70 e antes, era disputadíssimo, né? A partir do meados da década, início, né, meados da década de 60, entrando em 70, começamos a ter vamos dizer assim, uma fragilização das escolas públicas, né? E exatamente dentro do que você colocou, né, você poder ter pessoas sobre diferentes segmentos sociais no mesmo ambiente, podendo compartilhar suas experiências pessoais, é uma questão da formação do cidadão, né? Era um sonho do Darcy Ribeiro que nós tivéssemos uma escola de aplicação. Talvez esse sonho possa ser materializado em algum momento da história da UENF. Eu esperava, eu sou um cara muito otimista, assim que cheguei na UENF e vendo até como se diz, a velocidade como a UENF estava sendo construída, eu tinha a expectativa de que meus filhos pudessem compartilhar desse ambiente, né, multissocial, um ambiente onde uma parcela da população acabou se isolando em determinadas situações e criando uma segmentação social, né, da formação Da educação, né? do jovem, né, em função, obviamente, da renda per capita das famílias, né? Então, portanto, a universidade pública, a partir do momento em que ela estabelece a lei de cotas, ela gera uma quebra de paradigma fantástica, né? E aí a gente tem que ressaltar essa questão, porque a UENF, junto com a UERJ, foram as duas instituições que iniciaram a lei de cotas, né? A cota racial, depois a cota social, e depois expandiu isso para as universidades federais, né? Então, isso é um elemento de transformação social muito importante e que a escola pública, a universidade pública proporciona a formação cidadã também, né, Natália? Natália, indo um pouquinho para a sua área da assistência social, né? Campos é uma cidade muito interessante, né? Ela é o segundo polo universitário do estado do Rio de Janeiro. Já desde a década de 90, ela começou a se estabelecer como segundo polo universitário do estado do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que a UENF teve um papel-chave nessa nucleação, né, atraindo profissionais, formando profissionais também que pudessem participar dessas universidades que aqui estavam se instalando, né? E, enfim, mas acontece que nós ainda temos, embora hoje ela seja um pouco mais cosmopolita do que quando eu cheguei, né? Mas eu também não tenho muito problema com isso, porque eu sou de Niterói, e Niterói também é bem provinciano, sabe? Pelo menos quando eu me criei, né, a gente sabia aonde as pessoas frequentavam, com quem as pessoas andavam, é uma coisa muito, muito assim, né? Como eu vejo aqui em Campos. Tanto é que quando eu cheguei a Campos, queriam saber qual era a minha família, né? Meu sobrenome. Então, para quebrar um pouco o gelo e para tipo, demonstrar um pouco mais de proximidade da região, né, do local, fala assim, não, minha família é daqui de perto, é de Bom Jesus, é de São José do Calçado, enfim. Só para não dizer que eu era um extraterrestre ou um eremita aqui, né, totalmente fora da situação da cidade, né? Mas ela ainda tem alguns costumes bem enraigados, né? Toda uma trajetória cultural e que você bem conhece aqui. Como é que você vê essas relações sociais dentro da cidade de Campos?
Então, Carlão, como você bem colocou, né, tem muito essa questão. Antes mesmo de você falar, eu já ia colocar assim, tem a questão da família, porque o que você estava falando me remeteu isso, né? As pessoas perguntam de qual família você é. E você continua sendo ninguém, né? Quando você não é de uma família importante ou uma família dos grupos políticos, é a Barbosa, aí o outro. Então são as famílias ligadas à tradição agrária, né, de Campos, da cana, então dos usineiros. E as famílias importantes eram essas famílias, consequentemente. E aí, se você não era de nenhuma dessas famílias, você continua sendo um Zé Ninguém, né? Então, ser Soares, por exemplo, como eu, não é muita coisa, não. É como diz o Belchior, né? Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, mas que para mim são os melhores parentes do mundo e a melhor família do mundo. E é isso, né? Essa mentalidade ela ainda se perpetua, embora as universidades elas tenham quebrado muito isso. E por isso é tão importante esse papel das universidades, da teoria, né? Assim, dos meninos e meninas verem o que é a pesquisa, qual o papel de transformação, né? De ter essas teorias e de inserção na realidade. Então, as universidades elas têm feito muito isso com o campus. Eu me lembro que há um tempo atrás a gente ia ao shopping no domingo, shopping, a gente passear, né? Assim, o símbolo do capitalismo é para onde vai todo mundo no domingo. Então a gente estava lá no shopping e as pessoas, há um tempo atrás, pouco tempo, essa mudança cultural, apesar dela ser lenta, a gente já consegue ver, assim, de 5 anos para cá a gente já vê uma mudança. O que é muito interessante também. As pessoas iam para o shopping de salto alto, montado na beca. E aí você que não tá nesse estilo, você também se sente muito bem, né? As pessoas em loja recebiam quem trabalhava, né, de uma forma, aí quem trabalhava no setor de outra. Eu me lembro muito, por exemplo, do meu pai, né? Meu pai trabalhava em oficina, e aí eu me lembro quando a gente foi comprar a minha primeira cama. E eu era bem pequenininha, né? E aí a gente foi comprar a primeira cama, ele chegou na loja sujo de graxa, com a minha mãe e comigo. E a vendedora, assim, ela já disse assim, olha, para você essa cama aqui, né, não serve, porque essa aqui é mais cara. Ela já falou isso. A gente tem que olhar essa aqui. Então essa mentalidade que está muito arraigada, ela ainda está presente, ela não sumiu. Mas eu acho que é tão importante esse movimento das universidades, é um polo universitário, acho que são 11 universidades em campus, e isso tem feito uma mudança cultural que é lenta, mas isso já está acontecendo. Você percebe até nos redutos culturais, você percebe um forró que outras possibilidades, né? O Sesc agora está, não sei agora, porque antes da pandemia estava fazendo isso, tentando trazer movimentos populares e culturais para dentro do Sesc, com show ao ar livre, com samba na praça. Essas coisas não existiam. Então também é um pouco de popularização da cultura, que é muito importante. E as universidades contribuem muito, porque chega diversos artistas locais e vai quebrando um pouco, né? Essa mentalidade que é muito moralista, muito conservadora, extremamente elitista nesse sentido. E aí, essa galera na rua também. Tem passinho agora na Praça São Salvador, né? Tem passinho embaixo da Ponte Leonel Brizola. São movimentos importantes e que eu costumo pensar atrelado a esse processo aí de campus receber essas universidades todas e desse contexto. E a cota, Carlão, só para complementar que você falou sobre as cotas, esse movimento da UERJ, né, o ENF, serem pioneiras, isso é bem bonito, né? E pela primeira vez agora a gente tem mais que 50% do público universitário de negros nas universidades. E é por isso que a elite também está tão chateada, né? Tá tão aborrecida, que é a galera, né, senzala tomando o espaço que era considerado só da elite, porque a universidade foi para a elite durante muitos anos. Aliás, mais adiante, nós vamos tentar desconstruir um pouco dessa questão do que o brasileiro não é racista, né? Que é uma coisa, vamos dizer assim, no mínimo, vamos dizer assim, uma inverdade, para não dizer que é uma mentira, né? Mas vamos continuar aqui um pouco ainda num aspecto da educação, né? Porque o que eu vejo por exemplo, né, recentemente, né, aliás, foi ontem, de alguns dias para cá, a questão do orçamento federal começou a ser discutida, né, e a gente vê
a preocupação que o atual presidente tem em fortalecer as Forças Armadas, inclusive em relação não só à questão salarial, livrando todo e qualquer cidadão militar do congelamento que eles fizeram com os servidores públicos civis, né, e contingenciamento, aumentando brutalmente o orçamento, 50% aproximadamente, e uma discreta redução do orçamento da educação. Não que a gente não tenha, vamos dizer assim, a necessidade de fortalecer as Forças Armadas, vamos dizer assim, para manter a soberania territorial brasileira, mas nós nunca estivemos em guerra tão ampla, mas, enfim, fortalecer as Forças Armadas é uma questão de soberania nacional, territorial, blá, blá, blá. Mas a gente sabe que educação e saúde, que tiveram os seus orçamentos praticamente congelados e obviamente, a inflação subiu, a gente tem um problema sério nessa equação e que, obviamente, vai dar algum problema mais adiante, né? Porque algum lugar vai ficar comprometido, porque uma parcela das universidades públicas que recebem desse orçamento do MEC, né, do Ministério da Educação, né, eles funcionam hospitais, hospitais universitários, enfim, atendem muito a população, né, em vários aspectos, né? E vindo para o nosso mundo aqui, campista, né, a gente tem também um problema orçamentário relativamente sério, porque administrações anteriores também comprometeram, não só no federal, vamos dizer, a gente tem esse problema, nós temos no Estado também o comprometimento do orçamento estadual, né? Tanto a educação, a ciência e tecnologia e as universidades, né, têm passado por esse problema, e aqui no nosso universo municipal a gente tem tido um problema que você conhece, e eu gostaria que você fizesse uns breves comentários sobre essa questão, né? Que na realidade ela tem diferentes níveis, vamos dizer assim, de interações, né? Sim, e na verdade até vem escalonado, né? Porque tanto o município quanto o estado dependem dos repasses também, né? Que são repasses federais, o município conta com repasse para a saúde, para a educação, para assistência, que são repasses federais, que são repasses estaduais. E aí, se você tem isso nessas esferas, e se você tem, por exemplo, o que era uma PEC, né, que se tornou uma emenda, que foi a PEC 95, que congela os investimentos, porque no nosso ponto de vista é investimento, saúde, educação, assistência, são investimento. Só que são tidas dentro dessa política, né, desde o Temer, que continua com Bolsonaro em nível nacional, são tidos como gastos. Então, se elimina esses gastos. Imagina o que é ficar com a saúde, com a assistência, com a educação, com saúde e assistência congelada por 20 anos. É uma coisa absurda e que, obviamente, vai impactar. E aí, quando a gente fala de impactar, muita gente pensa assim, os hospitais, E não é só isso. O que impacta é a vida das pessoas, sabe? Assim, quando a gente fala dos hospitais, a gente consegue entender isso. Mas é a ausência do médico na ponta para atender, é a ausência de um médico no postinho, é a ausência de um professor que vai parar de ser remunerado e já nem tem valorização salarial há muitos anos, né? Então, isso impacta dessa forma. Aqui no município, a gente tem uma situação bem complicada, né? Porque a cidade dependeu historicamente de monoculturas, né? Tinha uma monocultura da cana, de açúcar, e depois, em vez de aproveitar a descoberta do petróleo e diversificar também a produção, ela decide parar totalmente, né, com as usinas da cana, e aí ela decide investir apenas no petróleo. A gente tem, então, agora o petróleo, um recurso finito, que está chegando, né, a seu fim. A gente tem uma aprovação ainda que vai passar pelo TSE de redistribuição, né, ou seja, de paridade de todos os municípios poderem receber, o que vai fazer com que Campos receba ainda menos. A gente, esse mês, teve 0 repassado de participações especiais e de royalties para Campos. Ou seja, essa escolha, que é uma escolha política, é importante a gente dizer isso, porque era possível as gestões passadas fazerem uma outra escolha. Por exemplo, de fortalecer a agricultura familiar, que não tem veneno, né? Que são produtos muito mais saudáveis,
que podem chegar até as nossas mesas, mas não. A escolha política é sempre uma escolha que é danosa para o meio ambiente e para a vida das pessoas, né? Quando a gente não tem uma escolha pautada na dignidade e não tem uma escolha pautada no ser humano. Então a gente tem a escolha pela monocultura do petróleo e decidiu se viver dessa forma. E lembrando que ainda que a gente vivesse dessa forma e fosse um dos municípios mais ricos, né, por conta desses repasses do Brasil, a gente tinha serviços muito ruins. A gente tinha mobilidade urbana péssima na gestão Rosinha, a gente continuou tendo uma mobilidade bem ruim na gestão do Rafael, embora ele tenha tentado, né, reconfigurar esse sistema aí de transporte. A gente tem uma saúde muito precária, um dos níveis baixíssimos no IDEB, né, ou seja, da educação. Então, a gente tem um recurso que não condiz quando você vai olhar a realidade das pessoas. Municípios com muito menor receita fizeram coisas muito melhores. A gente tinha uma receita assim, extraordinária, né, fantástica em Campos, sem que isso fosse traduzido em serviços para as pessoas, em dignidade para as pessoas. E aí eu volto lá atrás na minha formação, quando eu fazia uma pesquisa sobre as condições de vida da população mais pobre de Campos e andava toda essa extensão territorial enorme, né, do nosso município e via as pessoas sem banheiro em casa, sem esgoto, sem luz, sem comida. E pensava, gente, o que está acontecendo, né? Se tem tanto dinheiro, por que é que isso não se traduz? E aí a gente tem novamente, né, escolhas políticas. E quando a gente chega nessa gestão, a gente vê que o Diniz ele prefere cortar da boca das pessoas, ou seja, retirando o restaurante popular, a mobilidade, que é super importante, né? A passagem a R$ 1, as pessoas não conseguem ter acesso aos recursos da cidade. E o transporte ele precisa ser pensado como uma política que é primária, porque ele garante acesso a trabalho, saúde, lazer, tudo isso sendo retirado das pessoas. E o cheque cidadão, que era um benefício municipal, e hoje as pessoas já não contam mais com esse benefício. Então, a Campos, por outro aspecto, também é bem interessante, né? Nós já tivemos aqui presidente, né, aqui de Campos, não é isso? Nós tivemos um presidente, Nilo Peçanha. né? Tivemos já governadores, continuamos Garotinho tendo mesmo, deputados, né? Historicamente nós temos deputados federais, deputados estaduais, e o que a gente vê é que esses parlamentares realmente não olham muito para dentro de Campos, né? Eu acho que prestigiam muito pouco a população campista, né? Então, nós, por exemplo, na UENF, por várias vezes solicitávamos apoio dos deputados locais e, na sua grande maioria, a gente não conseguia. A gente conseguia mais apoio de deputados de Niterói e do Rio de Janeiro do que da própria cidade, né? Em pautas de grande relevância para a universidade, não só a UENF, para as universidades estaduais e para as escolas públicas, né? Então, isso realmente me chama muita atenção, porque Campos, além de ter toda essa importância no cenário político estadual, a gente pode considerar como segunda capital do estado, né? E de tamanho, então, nem se fala, porque é o maior município do estado do Rio de Janeiro, em área territorial, tendo o segundo polo universitário do estado, enfim. É uma coisa que chama muita atenção, o descaso com que esses parlamentares e os que passaram pelo executivo têm pela nossa cidade, né? Então, eu acho assim, como eu vim para cá há praticamente 28 anos, embora a UENF esteja celebrando 27 anos, eu vim um ano antes, né? Porque nós vínhamos fazendo visitas com frequência, porque eu faço parte do grupo que estava desde o início na criação da UENF, então nós fazíamos visitas aqui com muita frequência para conversar inclusive com o prefeito da ocasião, né, que foi governador também. Enfim, e pude constatar toda essa transformação, né, que é muito interessante, né? Eu considero muito interessante. A Campos, quando eu cheguei para a Campos de hoje, ela é muito diferente, né, em vários aspectos, mas ela ainda guarda um pouco de toda essa questão, esse peso da história local, né, que é difícil de você romper.
durante muitos anos nós éramos vistos de uma forma totalmente de fora, né? Eu costumo dizer assim, eu vim para Campos, eu sou campista por opção, né? Eu não sou campista por falta de opção, né? Eu vim para cá por opção, eu tinha outras opções. O que me atraiu para morar em Campos, primeiro, eu queria sair do Rio de Janeiro, do eixo Rio de Janeiro-Niterói. Essa era uma questão que para mim As já pessoas querem fazer era... o contrário. Eu queria vir para o interior, porque a cidade, eu morava ali na Saferreira, perto do Pavão e Pavãozinho, o tiroteio ali pegava fogo direto, né? Então, quando eu estava terminando o doutorado, eu tinha a opção de ir para Piracicaba, a trabalhar no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, né? Mas era um plano de curta duração, porque era uma bolsa de recém-doutor, né? E aqui me sinalizou para um futuro, né? Então, toda a minha trajetória, vamos dizer assim, profissional, após o doutorado, foi construída aqui em Campos. Eu sou muito grato, tenho uma filha campista, então, quer dizer, é uma coisa que, mas durante muito tempo, assim, eu me sentia e sentia que as pessoas tratavam de uma forma um pouco, né? Pô, você não é de Campos, né? Enfim, eu acho isso um pouco estranho, mas é natural, eu entendo esse comportamento, não vejo de uma forma ruim, não, porque hoje, inclusive, eu talvez me considere muito mais campista do que muito campista que quer sair fora de Campos, né? Então, eu fico muito tranquilo com as minhas opções. Mas você trabalhou com o que me chamou a atenção também, né? E você trabalhou muito com essa questão da assistência social e com a erradicação do trabalho escravo. E Campos teve alguns problemas em relação à questão do trabalho escravo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque esse tipo de trabalho realmente me preocupa muito, e principalmente nesse momento em que a gente está vivendo essa questão da pandemia e certamente um recrudescimento das questões econômicas, algumas questões sociais relativas exatamente a esse tipo de relação, vamos dizer assim, de exploração do trabalho, ela pode retornar de uma forma um pouco intensa. Como é que você vê essa questão? E está retornando, né? Assim, eu estou tentando fazer uma linha aqui, porque tem algumas coisas que eu gostaria de abordar nessa questão da assistência, da informalidade e do município, né? Entre essas questões assim com o município. É muito engraçado você falando, né, a sua trajetória e colocando que as pessoas falam, ai, você não é de Campos, né? Por quê? Eu já ouvi isso também. Quando eu falo assim, não, eu sou de Campos, nasci, cresci aqui, nunca mudei de casa, nunca fiz uma mudança, estou no mesmo endereço sempre. E as pessoas falam assim, mas porque não parece de Campos? E aí eu fui entender com o tempo que esse não parece é assim, as pessoas que são de Campos, né, pela palavra dessas pessoas que me diziam que eu não era, é uma pessoa mais mente fechada, ou seja, essa mente que a gente estava falando, né, provinciana, mais conservadora. Então elas acreditavam que, obviamente, se eu moro em Campos, eu deveria ter essa mesma mentalidade, que é estar fechado a ouvir. Eu acho que essa mentalidade é muito uma mentalidade do estar fechado a ouvir. Porque se você escuta, qual é o problema? E aí eu fico pensando, às vezes, que o problema no mundo é que a gente fala muito e ouve pouco. Então, eu acho que se a gente ouvir mais, a gente pode fazer uma coisa, né? A gente reforça as nossas próprias crenças ou a gente manda as nossas crenças embora, se elas não fazem sentido. Eu acho que as pessoas elas têm muito medo de confrontar suas próprias crenças e de ver que elas não fazem tanto sentido assim e ter que abandonar. Então, às vezes, é mais fácil ficar ali cristalizado, né, defendendo aquilo até a morte, do que ter que rever os seus posicionamentos. E aí, essa questão da assistência, né? Quando se faz uma escolha política, que é cortar da boca das pessoas, ou seja, do cheque cidadão, né, do transporte, do restaurante popular, você também tem que arcar com as consequências disso enquanto gestor público. Qual que é a consequência? É que você para, na verdade, de ter essas pessoas consumindo em comércios locais, você aumenta criminalidade, você aumenta o número de pessoas na rua, você aumenta o número de pedintes
na rua. Então, a gente viu se multiplicar, depois do cheque cidadão, das políticas de austeridade. E é importante falar, Carlão, que quando a gente tem uma política de austeridade, os dados vão demonstrar que quem sofre mais são mulheres negras. Né? As mulheres negras são maiorias em famílias monoparentais, as mulheres negras são o perfil prioritário da assistência, não só prioritário, mas o perfil da assistência são mulheres negras. Então a gente precisa lidar com a realidade, com o perfil, para entender de quem a gente está falando. E a gente começou a ver, depois do cheque cidadão e da implementação de diversas políticas de austeridade, um contexto em que na rua aumentou demasiadamente, quem é campista vai se lembrar disso, o número de pedintes. Você não podia mais andar no centro sem você ser parado pelo menos umas 6 vezes pelas pessoas que te chegavam e pediam para você comprar alguma bala. Então, assim, isso extremo. E outras, as pessoas segurando um cartaz. E aí tem 2 cartazes que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu ouvi e isso me chocou muito, assim. Inclusive, quando eu ia fazer a qualificação da minha tese, eu estava indo em direção e aí eu comprei um pacotinho de bala que estava assim: faça uma família feliz hoje, contribua com o que você puder. Cara, eu fico até arrepiada de falar isso agora, porque eu chorei tanto lendo esse pacotinho de bala, assim, isso pra mim me marcou de uma forma que é isso, assim. Eu acho que as pessoas elas não entendem que a situação dessas pessoas estarem assim é uma decisão política também. Então, como essa política macro e essa política das definições aqui a nível municipal impactam diretamente na vida das pessoas, elas não entendem. E aí elas costumam moralizar a política, que é trazendo para um outro lado que vai reforçar justamente quem está explorando elas. Isso é o mais triste, mais doído. Aí eu vi, né, além desse pacotinho de bala que me chamou a atenção, um menino novo, devia ter seus 18 anos, assim, podia ser um aluno meu, que eu dou aula, né, para alunos dessa faixa etária. E aí ele estava segurando cartaz assim: compre essa paçoca, R$ 1. Quero ser um empresário, tudo tem um começo. Então, esse discurso, somado à miserabilidade, né, das pessoas na rua, por conta de decisões que são políticas e de quem não se importa com a vida dessas pessoas. Então, a gente tem, desde a década de 90, se reforçando nesse contexto neoliberal, né, de adoção de políticas de austeridade, um discurso do empresariado e um discurso do empreendedorismo pessoal. Vá, faça você mesmo, né? Você pode ser tudo que você quiser, você consegue, que acaba reforçando uma culpabilização do indivíduo que não consegue. E esquece que a geração de trabalho, de renda, está atrelada a uma política econômica maior. Então isso é muito cruel com as pessoas, porque as pessoas elas se sentem incapazes. Ninguém vai na assistência porque quer, não. Eu, como assistente social, presencio o sentimento de humilhação das pessoas quando elas têm que chegar até o CRAS. Né? E para bater na porta da assistência social, a maioria são mulheres, né? As pessoas têm vergonha. Elas têm vergonha de dizer que elas passam fome. Elas têm vergonha de dizer que elas não têm um pão para dar para o filho. Isso é uma situação de indignidade, né? Mas é uma indignidade provocada por uma política maior. E é isso que as pessoas não conseguem ver, né? Quando a gente martela tanto nas políticas, elas não conseguem fazer essas correlações. E aí a gente tem, né, em Campos, um município em que a assistência ela sempre foi considerada um favor e que as gestões trataram isso como favor porque era interessante tratar como favor e dizer: eu te dei, se eu sair e eu parar de governar, essa política acaba. E foi o que aconteceu, né? Porque a gente não precisava da lógica do favor, mas pautar a lógica do direito. Foi o que aconteceu quando sai a gestão dos garotinhos, né? E entra o Rafael Diniz dizendo que não cortaria as políticas e, como primeira medida adotada pela gestão, o corte das políticas. Então a gente tem as pessoas que eu acredito que elas começam a acreditar que o novo nunca é bom, que é melhor se conformar com mais do mesmo sendo populista, clientelista, mesmo tendo troca de favores, do que apostar em algo que seja novo, porque elas evidenciaram isso com o Rafael Diniz. Mas porque a escolha do Rafael Diniz é o empresariado, é esse mesmo discurso que aprisiona as pessoas nesse lugar, que é o lugar da subalternidade. Então eu acho que isso é importante falar, né, e colocar. E isso
e se multiplicam, tá? Assim, o número de pessoas na rua, informais, então, extremamente, assim, muitos informais. Muita gente sem trabalho formal, sem direito, então não está protegido de nenhuma forma. É o que a gente chama de uberização, né, do trabalho. Você não é dono de nada, você não é dono da bicicleta que você carrega comida no iFood ou da moto. Você tem tudo aquilo alugado, você só é dono da sua própria força de trabalho e você está livre para vender a sua força de trabalho para quem te explora e para quem não te dá o mínimo, como era a luta agora dos iFoods, né, dos aplicativos, de quem anda e trabalha em aplicativo. Por um álcool gel, por uma comida, um prato de comida. É assim, a gente está lutando pelo mínimo que a gente precisa lutar novamente, porque tudo que estava conquistado, e essa é a perspectiva dos direitos, né? Nada é eterno para sempre. O direito não está consolidado, pronto, acabou, lutamos, conseguimos. Não, é luta permanente. E o contexto está mostrando isso para gente. Você traz para o centro da nossa discussão uma questão que está diretamente relacionada à alternância de poder na cidade de Campos dos Goytacazes e em vários outros estados e municípios do Brasil, que são as dinastias políticas, né? Em geral, por essa proto-aristocracia local ou regional, enfim, que se apropriam do discurso do trabalhador, do discurso de uma sociedade mais justa, mas na hora em que podem demonstrar uma preocupação real com uma correção de trajetória, eles simplesmente não conseguem superar tudo aquilo que eles trazem na sua carga genética vamos dizer assim, dessa dinastia que sempre alternou as suas o modo operante local, né? Ontem a Michelle Obama falou uma frase que eu não me recordo exatamente a totalidade da frase dela, mas ela disse, de alguma forma, né, isso se referindo, obviamente, ao presidente republicano, né, que é tão quanto tosco quanto o nosso, né, só que uma diferença grande, né, que ele está liderando uma grande potência, enquanto que aqui o nosso presidente simplesmente está massacrando a possibilidade do cidadão crescer dentro de um processo minimamente digno, como já estava sendo estabelecido. Não que tivéssemos alguns problemas no passado, né? Mas certamente algumas coisas foram acertadas ao longo do tempo, né? Então a Michelle Obama falava alguma coisa do gênero que o que está ali no poder, e o americano está perdendo vamos dizer assim, aquela emoção de se preocupar com o próximo, né? Então, eu vejo que essa turma que se apropria desse discurso, mas que não tem a mínima identidade, na hora em que eles têm que fazer o que realmente deveriam fazer, eles não fazem porque eles não têm essa identidade. Eles simplesmente se apropriaram do discurso para conquistar o poder, né? Então, é o poder pelo poder, não o poder pelo povo, né? Como deveria ser, para o povo, né? Então, essa é uma questão que, quando você simplesmente se apropria por uma questão de interesse pontual, você não se identifica com essas questões. Tanto é que a parte mais, vamos dizer assim, o simbolismo maior dessa falta de identidade foi que logo no primeiro momento de comprovação, vamos dizer, que o prefeito poderia dar da preocupação social, ele fechou o restaurante popular, né? Fechou muitas pessoas, inclusive estudantes, né? Então, essa questão é uma questão que realmente me sensibiliza muito, porque acho que a Natália caiu. Vamos esperar ela entrar novamente. Enquanto isso, eu vou falando aqui, né, sobre essa questão. Então, esse fechamento
é, do, 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 é, do restaurante popular, a questão do passe, enfim, o sacateamento de todo esse processo. Eu estava falando, Natália, quando eu estava terminando, para passar a palavra para você, exatamente sobre essa apropriação do discurso da classe trabalhadora por parte de quem jamais fez parte dessa classe, é que na hora que ele podia dar um mínimo de demonstração, a primeira coisa que ele fez foi fechar o restaurante popular, né, que atendia uma série de trabalhadores, atendia estudantes e atendia o pessoal que tem necessidade de se alimentar realmente, né? E junto com isso foi fechando escola rural, foi fechando, foi reduzindo a questão de passe de transporte urbano, enfim, foi criando uma série de dificuldades para quem estava aí, né? Eu acho que sabe por que isso também, assim, né? Esses grupos que, na verdade, compõem uma elite em campos, elas têm... É horrível isso, né? Mas elas estão presas, de alguma forma, a esses empresários. Então, na hora de escolher, né? Ah, não me vinculei aqui, eu só usei esse discurso instrumental, né? Usei esse discurso me apropriando, né? Do conceito de justiça, de igualdade, de quero garantir, né, que as pessoas mais pobres possam ter acesso aos recursos da cidade. Utilizei esse discurso me apropriando, mas eu não... Sabe o que, Carlão? Ele não consegue ver, não consegue enxergar esse outro. Essa realidade está tão distante, porque ele nunca fez parte, isso não faz parte do mundo dele, que não sabe o que é. Entende onde o calo aperta quem usa o sapato fechado. Entende? Então, assim, essas pessoas que nunca andaram de transporte público, elas não sabem o que é a realidade do transporte público. Elas vão tentar alterar, mas elas não entendem, porque elas nunca precisaram. Não sabe o que é não ter o que comer, não sabe o que é, né, passar por diversas dificuldades na vida e nem se propõe porque na verdade também não se propõe a escuta. Já chega falando, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com um discurso apropriado. E aí não tem mesmo, né, como saber. Tem ai meu Deus, a Carolina, né, que escreveu o Quarto de Despejo, de Jesus. E aí ela fala, né, que a fome também é educativa. É muito triste dormir com a barriga vazia, né? Então isso também educa. Se aprende na luta. Então, Natália, daqui a pouco eu quero entrar nessa questão vamos dizer assim, dessa questão racista no Brasil, assim como também na questão meritocrática, mas a gente está avançando no horário, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Ai, é bom demais. Mas sempre me aconselharam a manter o teto de 1 hora nessas lives para não esgotar a audiência. Eu queria que você tecesse brevemente o que me preocupou muito, e é um assunto muito recente, né, foi essa questão dessa violência infantil, uma jovem que estava sendo violentada por uma pessoa próxima a ela já há alguns anos, né, aproximadamente 4 anos, segundo informações circuladas. Né, a jovem estava grávida e um grupo de pessoas, inclusive uma manifestação de um bispo, né, falando sobre falando da menina, né, que ela não deveria... O crime seria exatamente fazer o aborto, né, vindo de um bispo. Né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Né? Então, como assistente social, né, eu sei e mulher, né, eu sou pai, né, eu tenho várias filhas, então eu sinto... realmente eu me sinto afrontado quando eu escuto isso de pessoas e principalmente de um líder religioso. Né? Enfim, eu queria só que você fizesse um breve comentário sobre isso para que a gente pudesse entrar nesses assuntos e terminar com o seu plano breve futuro. Plano breve futuro. Então, assistente social, né, eu sempre digo para as pessoas, e é muito difícil as pessoas conseguirem compreender isso, porque na cabeça das pessoas, quem é o assistente social? Aquele que vai preencher o formulário, vai dar cesta básica. Não, né, o serviço social ele é muito mais amplo do que isso. A gente trabalha na perspectiva dos direitos e da garantia dos direitos. Nesse caso, a gente tem uma menina, né, uma criança, que pelo ECA deveria estar sendo protegida, deveria ter a convivência familiar, né,
resguardada, os direitos a ter seu corpo protegido, seu psicológico protegido. E aí a gente vê um abusador, que era o próprio tio da garota, né, que abusa sexualmente dela desde os 6 anos de idade, e a gente tem um direito garantido no Brasil, que é o aborto em caso de estupro, né? E ela também é uma criança, ou seja, nesse caso também, né, ela passou por uma violência, ela faz parte dos 2 casos em que se pode abortar, e corre risco, né? Isso oferece um risco à própria vida dela. Então, nesses 2 casos, se escolhe a mãe, se aborta a criança. São os 2 casos e isso é permitido, ela se enquadra nos 2. E a gente tem moralismo travestido, né, dessa visão do bom, do cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? Cidadão de bem é quem, na verdade, critica a propaganda. Eu li esse comentário e achei fantástico, né? Foi do Jean, companheiro de partido, e aí ele fala, o cidadão de bem é quem faz o Tami, né, ser questionado enquanto pai trans, a ser representado na propaganda da Natura, um pai que dá atenção, que dá carinho, mas que não questiona, né, que questiona, na verdade, a menina que está grávida e não o agressor da menina, e não o abusador, que está foragido, inclusive, e ninguém fala sobre ele, né? Então é uma tristeza assim sem tamanho, porque é um direito que não estava sendo resguardado e uma mistura. As pessoas costumam misturar, né, a política com a religião. E é isso que está acontecendo no Brasil de hoje. E a gente está se transformando numa Gilead, né? Tem a autora Elizabeth Atwood, que escreve o conto da Aya. E a Gilead é uma sociedade que começou bem, mais ou menos assim, que nem a gente está caminhando, né? Com essa mistura da política e da religião, e que daqui a pouco todos os direitos das mulheres foram cerceados, as mulheres eram completamente submissas, não se podiam falar, não se podia manifestar a sua opinião. Então, toda vez que a gente tem a mistura da política com a religião é muito ruim. A gente vai ver isso nas cruzadas. Ah, a minha tia colocou aqui, ó, tá preso. Eu achei que ele tivesse foragido ainda. Obrigada, Chapenha. Que tá antenadérrima, né, em tudo. Eu nem consegui acompanhar ainda, ela já sabe. E aí, que bom, né? Que bom, assim, que ele foi cumprir, né, a pena que lhe cabe. E que a menina pare de ser acusada. Ela está sofrendo mais outra violência com essas agressões todas. Se cobrando uma responsabilidade de uma menor, assim, violentada. Ela foi violentada pelo abusador, pelo Estado e pelas pessoas, né, que ficam apontando o dedo para ela, né, fundamentalistas. Eu fico muito preocupado, principalmente quando se trata de um líder religioso, né? Falar claramente que fazer o aborto seria um crime muito mais grave do que o que ela sofreu. Ou seja, a noção, né, a de medida é uma coisa realmente espantosa, né? E bem Mas então, vamos patriarcal, primeiro, né? antes de Você vê entrar como a para religião ela mantém isso. Bom, antes de entrar para o assunto mais, assim, vamos dizer assim, mais delicado, no sentido de que há uma negação social sobre essa questão, eu queria só colocar o seguinte: nós estamos num partido, né, que possui uma série de pautas identitárias, né? Eu costumo defender que a pauta identitária ela não está afastada do mérito, né? Eu acredito que a pauta identitária ela veio para dar um padrão de igualdade onde o mérito pode ser medido, né? Na medida em que você tem uma sociedade extremamente desigual, como você vai implantar ou implementar uma questão de mérito com uma sociedade, vamos dizer assim, com tanta disparidade e tanta desigualdade, né? Então, eu costumo dizer que a demonização da pauta identitária ela é muito ruim no sentido de que a pauta identitária ela tem uma finalidade, que é exatamente corrigir distorções que foram impostas ao longo de um processo social extremamente desigual, que acabou excluindo uma porção, inclusive, majoritária da população brasileira. Não é uma população pequena, né, que foi excluída desse processo. Então, acho que olhar a pauta identitária como um fator de correção e de justiça social, ele é fundamental. A partir do momento em que essas desigualdades estiverem
claramente corrigidas, a gente pode entrar numa discussão de meritocracia. Até mesmo porque eu fico até pensando assim, eu conheço alguns colegas que ficam falando de forma jocosa sobre a pauta identitária. E quando ele é exposto à meritocracia, pessoas que são mais ou menos, que estão no mesmo nível profissional que eu, quando estão expostos a um julgamento meritocrático, eles começam a arrumar caminhos, subterfúgios para fugir da discussão meritocrática. Dá para entender o que eu estou tentando contextualizar nessa discussão? Sim, perfeitamente. É como eu gosto, para ilustrar, né? Tem aquele cara que foi agredido, o motoboy, que foi levar a refeição lá na casa, né? De um cara, classe média. E aí ele confronta, né? O motoboy, minimiza, é super preconceituoso, né? Escracha o motoboy e o motoboy faz a pergunta para ele, né? Você trabalha ou foi seu pai que te deu? Então, assim, várias pessoas, os pais deram a vida inteira e não conseguem reconhecer. E fala do mérito, eu consegui. Não, você teve um carro também que te possibilitou ir e vir, em vez de ter que pegar o transporte. Você teve dinheiro para xerox, tem gente que não tem. Isso são oportunidades. E enquanto as oportunidades não forem iguais para todos, não é possível falar de mérito, né? Porque é uma questão pessoal. Só se a gente conseguisse igualar, né? Patamar zero. Todo mundo tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições na vida. Agora sim, a gente vai poder ver, né, quem se sai melhor aqui, quem se sai melhor aqui por mérito. Estudou na mesma escola, né? Tem acesso à saúde igual, mas isso está muito distante. A nossa população ela é abissal nas desigualdades, né? Nosso país é abissal, Campos é abissal. As desigualdades são extremas. Eu costumo dizer sobre essa questão de que realmente essa questão ela mais ou menos ela segue a mesma linha da questão que nós vamos colocar agora, onde se diz que o brasileiro não é racista, né? O brasileiro não é racista, é uma coisa que realmente me toca muito, porque eu mesmo já vivi situações dentro da família onde aconteceram coisas extremamente desagradáveis, né? Então, eu vejo que essa questão que está bem, ela é estrutural, né? E Campos é uma cidade que traz toda uma carga, vamos dizer assim, dessa trajetória, né? Porque, pelo que se sabe, Campos foi a última cidade a romper com a escravidão, né? No Brasil, ou talvez no mundo, eu nem não sei detalhar isso, né? Mas eu sei que lá no livro do Darwin, quando ele visitou o Brasil, né, ele ficou muito chocado como os senhores de engenho tratavam os seus trabalhadores, né? No caso, eram os escravos, né? E ele falava assim, textualmente, de que realmente pensava em nunca mais voltar para ver essa situação, que era uma situação de degradação humana, né? Extremamente pesada, né? Para quem viveu isso de perto e viu, né? Não é o nosso caso, mas realmente a gente conhece a história, e negar a história é a pior coisa que alguém pode fazer, né? A gente está aí, você hoje, em pleno século XXI, né? Com tantas formas de se negar a ciência, estão se negando também a história, né? Tem gente defendendo que o Brasil nunca teve ditadura, né? Então, quer dizer, essa é uma forma de se negar claramente a ditadura, de se transformar a história. Uma época na Alemanha, no pós-guerra, se discutia se tirava ou não o Holocausto da história. Não, o Holocausto tem que ficar na história para que isso não se repita, né? A ditadura tem que ficar na história para que isso não se repita. E a minha preocupação agora é exatamente quando você vê esse número excessivo de militares junto ao governo federal, né? Mas voltando a essa questão do racismo estrutural, Natália, faço uma breve consideração, nós temos ainda 5 minutos, aí eu queria que antes da gente fechar, eu queria que você
desse um recado aí para todo mundo. Mas, por favor, faça suas considerações sobre essa questão do racismo estrutural. Então, né, quando a gente diz que o racismo ele é estrutural, é porque ele permeia e fundamenta as relações sociais no nosso país, né? Isso significa dizer que a nossa própria subjetividade ela foi construída em cima do racismo, de corpos que a gente naturaliza e que não tem problema se alguém mexer, se alguém importunar. Se cair um menino do 9º andar, não tem problema, a gente não se indigna tanto quanto a gente se indignaria, por exemplo, se fosse a menina branca, de olho claro, que caiu, a Isabela Nardoni. Olha, pensem no caso da Isabela Nardoni e o caso do menino que caiu do 9º andar, né? Então a gente tem uma comoção nacional muito maior quando... Eu não estou dizendo que não é para ter com crianças brancas, tem que ter com todo mundo. A questão é, isso deveria ser mais igualitário. A nossa indignação ela não poderia ser uma indignação seletiva. Ah, esse aqui eu me comovo mais. Olha como que a Boate Kiss, lá em Santa Catarina, gerou uma comoção muito maior do que 111 tiros num carro com jovens negros, do que 80 tiros pelo exército numa família negra. E aí as pessoas elas podem até dizer, né, e é assim que o racismo se manifesta, elas podem dizer, não existe racismo, a gente vive uma democracia racial, porque a gente é muito miscigenado. Mas existe quando a gente, por exemplo, chama aquele móvelzinho, são coisas sutis, e é assim que ele vai se dando. Aquele móvelzinho que fica do lado da nossa cama de criado mudo, né? Quando a gente, por exemplo, chama, enfim, assim, ele se manifesta de formas muito sutis, porque isso constituiu a nossa própria subjetividade. Então a gente tende a olhar de uma forma para o corpo negro e para o corpo branco. Isso que é importante notar, né, do racismo. E aí as pessoas vão dizer, mas não foi 80 tiros numa família porque eles eram negros. O exército nem sabia quem era que estava dentro daquela família. Mas o exército sabe que aquele território, que é um território majoritariamente negro, é o território onde se pode dar tiro à torta e à direita. Porque na Pelinca, por exemplo, ninguém vai dar tiro à torta e à direita como dá no Eldorado, como dá no Sapo 1, Sapo 2. Não vai dar tiro dessa forma, porque se sabe quais são os territórios da segregação. E os territórios da segregação, eles são territórios negros, assim como a assistência social. E por que é que se pode usar a lógica, por exemplo, do favor? Isso é uma forma de racismo, porque quem usa a assistência social também são pessoas negras. Quem é que pode passar fome e morrer de fome? São as pessoas negras também. Isso não está dado racionalmente, entende? Então, por isso que é complicado, às vezes, para as pessoas entenderem que isso é racismo institucional. O que é aquela ordem da juíza de Curitiba quando diz certamente ele cometeu um crime em decorrência em razão da sua raça? É racismo? É racismo estrutural. E sem que se perceba. E é por isso que eu sempre coloco, tanto na questão do racismo, quanto na questão do machismo, a gente precisa estar num estado de alerta e de vigília para desconstruir coisas que são danosas na gente mesmo. Eu falo isso porque a gente reproduz. Eu estava lendo Terra Sonâmbula, que é do autor, né, que chama Mia Couto, e ele fala sobre... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o país, né? Moçambique. E aí ele estava contando, né, a história dos personagens e tudo mais. E enquanto eu li o livro, eu ia mentalizando personagens que são brancos. O que é isso? Racismo também. Então, eu avalio as minhas ações e tento corrigir as minhas ações, né, permanentemente. E eu acho que essa tem que ser uma função de todos. Natália, nós entramos aqui na contagem regressiva. Eu gostaria que você desse um recado de saída, né, um recado sobre os seus planos agora para o futuro breve. Eu não falei absolutamente nada, deixei para você falar no final, né, se for da sua conveniência, né, você tem um minutinho para a gente não estourar, tá? Show! Meu Deus. Então, gente, todo mundo, né, Carlão? Carlão, meu mestre, tá junto comigo, tá acompanhando nessa trajetória toda. Fez uma pressãozinha também, né, para que a gente lançasse a pré-candidatura. Então, eu venho como pré-candidata ao PSOL à prefeitura, pensando uma outra gestão possível, uma gestão que fortaleça os territórios tradicionais e as populações tradicionais em campos, que pense a agricultura familiar como mote de movimentar a economia, que pense essa diversificação, que pense a população quilombola, os catadores de materiais recicláveis, gente que nunca foi contada dentro da gestão, né? Então, eu também sou
é isso, né? Trabalhador e a gente se pauta pela luta dos trabalhadores. É isso então, pessoal. Agradeço muito a Natália, foi um papo super agradável. Vai estar Muito bom, disponível no Carlão. Facebook. Tá? Um grande abraço para todo mundo e voa Natália! Hashtag. Muito bom, Carlão. Obrigada. Tchau. Beijão. Tchau. Eu não sei sair.